Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia do Book Love e o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente porque eu vou aparecer aqui pra vocês só agora e no final do vídeo, porque eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço para anotar as minhas leituras, para controlar as minhas leituras, porque eu tenho um toque referente a isso, porque eu gosto de ter tudo anotado em várias partes, em planilha do Excel, em caderninho e também meio que um ring journal, que é parecido com um bullet journal, que você desenha tudo ali. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de como eu organizo a minha TBR, como eu anoto quais livros eu li no mês e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu faço para organizar as minhas leituras é ter um papel de rascunho da minha TBR. Por exemplo, aqui é a minha TBR de março. Não são todos esses livros que vão para o meu rascunho final de TBR, que é esse aqui no caso. Esse é o rascunho final da TBR de março, onde eu coloco os livros que eu li no mês e a nota, né, como está aqui. Só que aqui eu coloco numa forma aleatória. Só dar o foco aqui. Por exemplo, eu queria ler Passarinha, Jane Eyre, Os Padrinhos, Beijo Meu Taco, Romance com o Duque, A Vida Invisível de Ed LaRue. Eram os meus livros, né, iniciais da TBR. Porém, eu decidi que eu ia ler A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, então eu coloquei em vermelho, porque não era um livro que estava na minha TBR inicial. Eu vou mostrar aqui pra vocês a TBR dos meses anteriores, pra vocês darem uma olhadinha. Eu vou começar mostrando a TBR final do mês de janeiro para vocês. Aqui nós temos o Duque e a Noviça, Corte de Asas e Ruína, O Jogo do Amor e Ódio, o Tatuador de Auschwitz, Casada até Quarta. A TBR inicial era ler primeiro, né, Corte de Asas e Ruína, o que não aconteceu. O História da América Latina, eu queria terminar de ler em janeiro, também não deu. De Malas Trocadas, eu acabei lendo ele em dezembro, então eu risquei ele da lista. O Duque e a Noviça, O Jogo do Amor e Ódio, O Tatuador de Auschwitz e Casado até Quarta. A TBR de fevereiro, olha gente, aqui eu anoto o que foi físico, o que foi e-book, vocês já vão entender o porquê. O que foi audiobook, coloco a nota também. Aqui a TBR de fevereiro continha, eu li Harry Potter e a Câmara Secreta, Orgulho e Preconceito em HQ, Cores das Cores, Eclipse, A Paciente Silenciosa e A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. E a TBR inicial era A Vida Invisível de Ed LaRue, que eu não li, Beijo Meu Taco, que já tá, né, vários meses na minha TBR e eu não leio, então também não li. A Paciente Silenciosa eu coloquei em vermelho porque ele entrou depois na minha TBR, né, eu acabei apagando um livro aqui que eu nem me lembro qual era, para colocar Paciente Silenciosa. Você Me Ganhou no Olá, que eu não li também. A História da América Latina, mais uma vez, uma TBR minha e eu não leio. Harry Potter e a Câmara Secreta, e eu acabei adicionando, né, que não estavam na minha TBR, Orgulho e Preconceito em HQ, A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro, e Cores das Cores. Então, vocês podem ver que isso aqui é só um rascunho mesmo, que eu acabo anotando as minhas leituras no segundo rascunho, né, eu passo a limpo num segundo rascunho, que é esse aqui, e esses que estão em verde são livros que já estavam na minha TBR anteriormente, tá? Então, tá. Aqui é um rascunho do primeiro rascunho que eu comecei a fazer, que foi lá em setembro de 2021, né? Eu comecei a fazer esse rascunho. Na verdade, não foi em setembro, deixa eu ver aqui. Foi em junho. Foi em junho de 2021, com The Kiss of Deception, Minha Vida Mora ao Lado, Uma Dama Irresistível, Loucuras de Carnaval, Jardim das Cores, das Palavras, perdão, e Todos Nós Vemos Estrelas. E o porquê que eu faço esses rascunhos? Porque eu passo as minhas leituras para esse caderno aqui, que é o Minha Vida Literária, tá? Que é onde eu coloco tudo que eu leio durante os anos. Então, aqui a gente tem de 2018, 2019, aqui é tudo 2019, eu separo por meses, tá, gente? 2020, aqui é 2020 também, aí começamos 2021, e 2022. Então, eu faço aquele rascunho para mim não acabar errando alguma coisa aqui, como aconteceu em novembro de 2021. Eu já fazia a listinha, né? Mas eu acabei
errando aqui, eu tinha colocado que eu iria ler o Você Me Ganhou no Olá, e eu não li, então eu coloquei O Sedutor de Nova York ali. Mas então aquilo lá é pra mim ter um controle, pra mim passar a limpo nesse caderno que eu não posso errar. Então aqui são os meses, né? E eu já vou adicionar abril ali também. Como vocês podem ver, uma curiosidade, aqui começamos em outubro de 2018. Não sei se tá focando bem essa gravação, mas enfim, começamos em outubro. Livros que eu li anteriormente, livros que eu não lembro bem a data, eu coloco aqui pro final. Só um minutinho pra mim achar aqui. Então, é uma parte chamada Outras Leituras, onde eu coloco, né, leituras que eu não sei exatamente a data ou que eu acabei não colocando mais pra frente. Eu também tenho essa espécie de bullet journal, que ele é assim, é um caderno, né, pra gente escrever, ele tem várias páginas fofinhas, bem decoradas. E o que eu faço? Eu faço tipo um read journal, né? Onde eu anoto, faço a estantinha de livros e anoto os livros que eu li que são físicos, e-books, audiobooks e HQs e mangás. Então eu escrevo o nome do livro e pinto ali da corzinha referente ao formato que eu li. Não tá focando. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Eu já fiz esse estilo esse estilo de organização em 2021 e ficou assim a minha estantezinha. Deu pra colocar um gatinho, um vasinho de flor e olha como ficou bem bonita, né? Espero que a de 2022 também fique, mas aqui eu achei que ficou melhor as cores escolhidas, né? Ficou uma coisa mais sóbria. Já aqui em 2020 eu achei que ficaram cores muito escuras, mas vamos ver como é que vai ficar no final, né? E também aqui eu anoto algumas coisas, por exemplo, 12 livros para ler em 2022, eu já li 3, né? E os outros que eu tenho para ler. E também as continuações de séries para ler em 2022. Então é isso que eu anoto nesse caderninho. Outra forma de organização de leituras que eu utilizo é o aplicativo do Scooby, onde eu faço a minha meta de leitura do ano e vou fazendo as atualizações das minhas leituras, né? Onde eu faço o diário de leitura, onde eu anoto todos os dias quantas páginas eu li por dia dos livros que eu estou lendo. Então, aqui tem alguns livros já que eu estou lendo que está na minha meta, né? Que no caso, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que eu já terminei, mas que eu ainda não terminei de fazer o histórico, porque tem um desafio ali no Scooby, onde você faz atualizações todos os dias, você vai batendo um recorde ali. Então, quando eu termino um livro muito rápido, eu vou deixando ele para ir contabilizando esses dias de leitura. Então, A Vida Invisível de Ed La Rue eu ainda não terminei, mas eu também não tô nessa porcentagem, eu já tô na página 400 e aqui não deu nem 25%, acho. Não deu nem 50%. A história da América Latina, né, que eu tô lendo, e aqui tá na porcentagem certa. A história dos Estados Unidos também está na porcentagem certa, a Conquista da América também. Esse aqui é um livro de pinturas que eu não sei se eu anoto que eu li, porque eu só fui vendo as pinturas, então eu não sei. Então aqui são a minha meta de leitura, né? Livros que eu pretendo ler ainda nesse ano. Eu já li 14 livros esse ano, como vocês podem ver aqui. 14 de 50, né? Então eu tô em 28% da minha meta. Então aqui são alguns dos livros que eu quero ver se eu leio esse ano. Não quer dizer que eu vá ler todos esses, mas são alguns dos que eu quero ler. E aqui começam os livros que eu já li a partir de Passarinha, né? Passarinha, Jane Eyre, o Romance com o Duque, A Bruxa Não Vai para a Fogueira desse livro, etc, né? Vou passar aqui bem rapidinho para vocês verem. Então é bem legal porque o Scooby, ele dá um feedback das leituras da gente todo final de ano. Se der, eu coloco um print aqui, porque isso dá para ver pelo celular, das minhas leituras do ano passado. E vindo aqui em meta de leitura, você pode ver, você vai ganhando medalhas a cada 250 páginas lidas. Você ganha, né, uma medalha. Então, eu já ganhei 19 medalhas, eu já li um total de 4.799 páginas esse ano. Então, é bem legal.
Eu utilizo também essa planilha do Excel, que ela é dividida em várias outras planilhas, mas eu vou mostrar essa aqui primeiro para vocês, tá? Que é a planilha de o número de páginas que eu leio por mês e durante todo o ano, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vai até dezembro, tá? Isso aqui é uma planilha de 2021, só para me mostrar para vocês. Em 2021, em janeiro, eu li 6 livros. Então, esses 6 livros vão contabilizar o total de páginas deles aqui nesse verdinho, que aqui no caso, né, deu 1.066 páginas no mês de janeiro. E vai seguindo em frente até lá dezembro, tá? Então, vai contabilizando todas as páginas. O mês que eu menos li foi em setembro, que eu li 55 páginas, mas relevamos isso. Então, é isso, né? Ele contabiliza aí as páginas. Aqui, ele vai somando as páginas, né? Aqui, eu fiz uma outra tabelinha com todas essas somatórias que estão aqui embaixo, só que aqui todas juntas, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para eu poder montar esse gráfico, que vai dizer qual mês eu li mais, tá? Então, o mês que eu mais li foi o mês de junho, que eu li 14%. Em fevereiro, eu li 13%, né? Muito bom. Em março, eu li 6%, em abril, 2%, em maio, 5%, em julho, 10%, em agosto, eu li 12%, em setembro 1%, em outubro 6%, em novembro eu li 11% e em dezembro 10%. Então, eu gosto de ter esse controle da porcentagem, do número de páginas, como eu falei para vocês. Eu tenho um toque aí referente às leituras do ano, tá? Então, a gente vai pular para a próxima planilha agora, que é livro nota e livro autor e porcentagem, tá? Só que elas são separadas, eu já volto aí. Então, aqui é a planilha do livro nota. Então, aqui tudo tem o nome dos livros, né? E a nota que eu dei para eles. Por exemplo, Conquistando um Duque, 5 estrelas. De repente, nas 2, 5 estrelas. O que está em pink é que foram livros favoritados. Como vocês podem ver, eu tentei fazer um coraçãozinho de um S2. Então, por exemplo, o Clube do Livro dos Nomes foi 5 estrelas e favoritado. Está em pink. Flores para Algernon foi 5 estrelas e favoritado. Está em pink. Então, eu gosto também de ter esse tipo de controle de notas também. Tipo, que nota eu dei e tudo mais, tá? E separado, né? Eu podia fazer aqui do ladinho e tudo, mas não. Eu prefiro ter tudo separadinho. E, inclusive, eu fiz essas planilhas para os outros anos anteriores, antes de eu descobrir que esse tipo de planilha podia ser feito, tá? Agora, aqui é uma outra planilha também bem básica, igual o livro nota, é o livro autor, onde eu coloco o nome do livro, né, o número dele e o nome do autor, né, porque quando eu penso, o livro Um Diário para Recomeçar, de qual autor? Eu venho aqui, pesquiso, Um Diário para Recomeçar, o James Patterson. Eu podia fazer no Google? Podia, mas e se eu tivesse internet? Se eu estiver offline? Então, eu venho aqui na minha planilha e já acho que é o James Patterson. Então, também é uma planilha bem básica, né? Só para também dar uma referência aí para o livro, né? Não deixar ele jogado aqui na minha planilha. E por fim, a minha última planilha, que é a planilha das porcentagens. E aqui eu vou dar um panorama para vocês, sem querer, dos livros lidos em 2021. Então, vamos lá. A primeira planilha, a primeira tabela que nós temos aqui com o gráfico é da nacionalidade. Então, ano passado eu li 21 livros nacionais, né, que totaliza 41% das minhas leituras. 41% das minhas leituras, então, li 10 livros do Reino Unido, né, de autores ali daquela região do Reino Unido, 20%. Dos Estados Unidos, 19 livros, 38%. E do Japão, que foi um mangá, 2%. Aí a gente vai para a tabela gênero, tá? De quantos foram homens, quantos foram mulheres. Então, 81% das minhas leituras foram de autoras mulheres. E 19% foram de autores homens.
tá? Então, 10 livros de autoras mulheres e... Só um minutinho. Então, 42 livros de autoras mulheres, que totalizam 81%, e 10 livros de autores homens, 19%. Então, eu fiquei bem feliz com esse número, né? Consegui ler muito mais livros de autoras mulheres do que de autores homens. Eu tenho essa característica de ler mais mulheres do que homens. E a última tabelinha aqui do nosso gráfico, da nossa planilha, é gênero, né? Então, eu li 23 livros de romance, que totaliza 45%. Foram também 12 livros de romance de época, 23%. Romance policial 3, que entram os livros da Agatha Christie, né, e thrillers e essas coisas, que deu 6%. Clássicos, 7 livros, 14%. Fantasia, eu li um livro só, 2%. Infanto juvenil, 3 livros, 6%. Ficção científica, 1 livro, 2%. E autoajuda, 1 livro, 2%. Então, é basicamente isso. Eu gosto de ter esse controle de tabelas, de somatória de páginas, de nota de livro, principalmente, de gênero literário, de nacionalidade dos livros, então eu gosto muito. E isso me ajuda a ter um controle aí do que eu tô lendo e o que eu estou deixando de ler, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lido 10 livros de mulheres e 42 de homens, isso seria um número preocupante que eu teria que mudar. Então, eu gosto bastante. Quero mudar ali os livros clássicos, ler um pouquinho mais esse ano e tudo mais. Mas eu acho que eu já tô no caminho, porque esse ano já comecei com bastante livro clássico. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês usam alguma dessas técnicas de marcar os livros, se vocês usam planilha, se vocês fazem anotações em caderninho, se vocês utilizam o Reading Journal, que é uma coisa mais complexa.